Oi, tudo bem? Sim, eu tô muito feliz. Eu consegui criar um jogo no Roblox e uma Game Pass. E funciona. Que bom, né? Que bom. E eu me encontrei com o João hoje, mas eu não falei com ele nada. Verdade, você se controla. Hoje a correção é de história que a gente começa. Então já peguem a apostila 4. Ô, prof, Oi. mas a página 186 a gente colou a folha no caderno. Que era aquela de perguntar para uma pessoa, tipo, nossos sim. pais. Da entrevista, né? Isso. Sim. O que tem que pegar, professora? Oi? O caderno de história. Ah, tá. Entendi. Isso. Pega o caderno de história que eu quero ver a entrevista. Aliás, que eu pedi no Que Mágico, não pedi? O prof, é caderno de história ou apostila? Os dois, Leila. Tá. Os dois. O direito cultural, os direitos culturais, né? Isso. Qual é a página da apostila? Qual página que é da apostila, gente? Era a 186. Exatamente. Na verdade, é material de apoio na página 31. Isso. É que daí Por que mesmo? é que a página mandava para ir no material de apoio. Peraí. E pode mostrar a página? Porque eu tô meio perdida. 186 de história, Leila. Tá. Achei. Achou? Acho que é essa daqui, se não me engano. Achou? É essa atividade aqui, ó, Leila. É na página 31. Essa aí eu colei no caderno. Isso, por isso para pegar a apostila e o caderno, Leila. Porque era uma entrevista que vocês tinham que fazer para colar no caderno. Eu não colei, prof. A atividade tá aqui, ó. Prof, Oi. eu não colei a atividade, mas tá feita. Então tem que colar. Cola no caderno de história. Tá bom. Se colar, não vai perder. Vamos esperar mais um pouquinho. Prof, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Nós vamos corrigir a tarefa de casa de história. Então, na apostila, a prof pediu a página 186. Aí que era para fazer uma atividade sobre os direitos culturais e colar no caderno. A atividade para colar no caderno era o material de apoio na página 31. Pronto? Podemos começar? Podemos começar? Está faltando gente ainda, mas nós já vamos começar porque já deu o nosso horário. Ô, Bruno, calma aí, filho. Eu vou abrir a porta ali pro meu cachorro entrar. Aí vai fazer xixi. Então, assim, preciso da imagem de quem está sem a imagem. Enzo, Gabriel, isso, a imagem. Muito bem. Então, esta página aqui, sobre os direitos culturais, está na página 31 do material de apoio. Hoje nós vamos corrigir
esta atividade que a prof pediu para colar no caderno, certo? Então, vamos lá. Dizia assim, que era para vocês entrevistarem alguém, certo? Vou começar fazendo a pergunta para cada um. Então, vamos lá. Maria Fernanda, qual o nome de quem você entrevistou? Bruna Daphne. Tá. Vitor? Roberto. Tá. Amanda? Érica Sasaki. Tá. João? João? João Pedro, você? Não tá saindo o som dele. Não tá saindo o seu som, João? Não tá saindo o seu som. Deixa que depois, então, eu olho sua atividade. Isa Sayuri, quem? Cíntia Kemiendo. Ótimo. Isa Thalita. Eu não fiz. Ué? Por quê? Não sei. Eu só não fiz. Achei. João, na apostila, tá lá, na parte do material de apoio, a página 31, João. Otávio, quem? Sheila. Ótimo. Gabriel. Marco. Leila. Quem fez o meu? Quem fez? Eu sei. Isso. Foi meu pai, que tem o nome dele é José Renato Lucas. Pronto. Ótimo. Gustavo. Eu fiz. Calma aí, deixa eu ligar o volume aqui pra eu não tô ouvindo. Oi. Oi. Quem que você entrevistou? Oi, Bruno. O meu avô, Jorge Manuel Garcia da Costa. Ótimo. Daniel. Terezinha Maria Tomás. Ótimo. Emanuele. Noemi Bastos. Ótimo. Enzo. Maiara. Ótimo. Letícia. Ricardo. Ótimo. Bruno, nós estamos corrigindo lá na apostila, no material de apoio, a página 31, que a prof pediu para vocês entrevistarem alguém e colarem no caderno. Você já está aí com a folha? Enquanto o Bruno acha, a Manuela. Quem que você entrevistou? Espera, eu vou pegar a folha, tá? Lembram que ontem a prof falou para vocês se organizarem. Parece que estamos fazendo uma atividade. Eu tô em silêncio. Pronto? Prof, você tá me escutando? Estou. É que eu coloquei o fone, daí eu achei que não tava.
Pronto? Gente, vamos lá para a segunda. Depois o Bruno e a Manuela me falam. Quantos anos, Maria Fernanda? 33 anos. Tá, Vitor? 45 anos. Ótimo. Amanda? 46. Ótimo. João? Achou, João? Tá. Isabelle Sayuri? 34 anos. Tá. Otávio? 51 anos. Tá. Gabriel? 56. Tá. Daniel? 75. Tá. Gustavo? 62. 62. Tá. Leila? Meu pai só tem uns 39 anos. Tá. Enzo? 36. Tá. Letícia? 48. Tá. Oi, Laura. Manuela? Achou, Manuela? Emanuele. Oi, Laura. Emanuele. 48 anos. Ô, prof, Só um pouquinho, Manuela. Laura, nós estamos corrigindo a página 31 do material de apoio de história, que a prof pediu para fazerem colar no caderno. Apostila 4. Fala, Manuela. eu vou procurar se tá aqui no quarto, por causa que eu procurei no meu. Tá. Vamos lá, próxima. Em qual cidade passou a infância? Maria Fernanda. Em Curitiba. Tá, Vitor. Florianópolis. Eu acho que o Vitor não. Amanda. Espírito Santo do Turvo. Não entendi. Espírito Santo do Turvo. Ah, tá bom. Gabriel. Espaço, Rio Grande do Sul. Ótimo. Otávio. Tibagi. Como? Tibagi. Ah, Tibagi. Sayuri. Curitiba, porém nasceu em Rondônia. Tá. Leila. Ah, Campinas. Tá. Gustavo. Paraná, Paranaguá. Tá bom. Daniel. Pato Branco. Aonde? Pato Branco. Ah, tá. Emanuele. Curitiba. Tá. Letícia. São Paulo. Enzo. Curitiba. Ótimo. Laura, achou sua folha? Sim, tá aqui comigo. Quem que você entrevistou? Eu não entrevistei ninguém. Você não fez? Meio que eu não fiz. Ô, prof, Pois termina. né, gente? Mas vocês tiveram uma semana para fazer. Lembra que a prof ainda pediu para recortar na hora, colar no caderno? Ah, não, mas daí eu esqueci de fazer. Eu fiz a página do livro, eu não fiz o material de apoio. Ah, mas o material de apoio era lição de casa também? Ô, prof, Tá, beleza, eu faço. Não, tá eu bom. posso fazer hoje, sei lá, Depois você mostro faz algum e dia. me mostra. Ô, prof, Fala, Manuela. eu achei. Então fala. O nome da pessoa que eu entrevistei, a idade e a brincadeira? Não. O nome da pessoa que você entrevistou e a idade. Foi a minha mãe, que se chama Daiane, e ela tem 33 anos. E qual cidade que ela passou a infância dela? Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Ótimo. A próxima. Cite o nome de pelo menos uma brincadeira que eles gostavam de brincar quando era criança. Fala, Maria Fernanda. Bets. Beth. Vitor.
Pular elástico. Ah, pular elástico. Boa. Oi. Assim, eu não fiz a tarefa, mas eu sei algumas das respostas. Então tá, quando eu chegar em você, daí eu pergunto, tá bom? Tá. Tá. Amanda. Amarelinha. Amarelinha. Sayuri. Jogar bola. Literalmente, era a única coisa que ela brincava. Nossa. Otávio. Oi? Não entendi. Não entendi? Fala mais alto. Ele falou esconde-esconde, prof. Ah, esconde-esconde, tá. Gabriel. Esconde-esconde. Esconde-esconde. Leila, qual brincadeira seu pai gostava de brincar? A brincadeira, a única coisa que ele gostava era videogame. Isso mesmo, você não viu errado. Tá. Videogame. Então tá bom. Gustavo. Esconde-esconde e caçador. Ah, caçador, legal. Daniel. Cabra cega. Aham. Emanuele. Quando a Emanuele não volta, vamos falar com a Manuela. Manuela. Peteca. Tá. Letícia. Segurança da rua. Olha, sério? Eu nunca ouvi falar. Enzo. Muito saudável, né? Enzo. Pular elástico. Boneca? Pular elástico. Ah, pular elástico. Emanuele. Caçador. Caçador. Laura, qual é o nome de quem você iria entrevistar? Eu entrevistei da minha mãe. Tá. Quantos anos a sua mãe tem? 36. Tá. E qual cidade que ela passou a infância dela? Acho que era Florianópolis. Tá. Alguma E coisa qual assim. brincadeira que ela gostava de brincar? Ela gostava de brincar de cozinha, ela pegava os tijolos, fazia fogo ali, meio perigoso, mas ela fazia, de subir em árvores e de andar de bicicleta. Ah, legal. Gente, olhem só quantas brincadeiras. Eu também. Nós, quando éramos pequenas, a gente brincava. Eu também brincava de bets, eu também brincava de caçador, eu também subia em árvore, eu também brincava de pular elástico, eu também jogava bola. Meu Dino, quando for subir uma árvore, pegou com a mão em um ninho de vespa. Dele Acontecia às vezes. Então, olha só, hoje, vocês brincam de bets? Não. Alguns não. Eu nem sei o que é isso. Outros, pois é, bets. Eu jogo de vez em quando, mas é raramente. Ó, bets era uma brincadeira que a gente usava tipo um taco de beisebol. A gente tinha que ficar assim. Aí tinha as casinhas no chão, umas casinhas mesmo que a gente fazia de madeira, né? Fazia igual uma casinha mesmo, assim. Eu brinco lá na praia disso. Era uma casinha que fazia dos dois lados e tinha duas pessoas que ficavam jogando as bolinhas. E a gente tinha que jogar na bolinha porque a gente tinha que defender a casinha. É tipo assim, prof. Tinha uma pessoa atrás de um time e no outro time tinha uma pessoa atrás da gente. Exato. E a gente tinha que defender a casinha. Se eles acertassem na casinha, a gente perdia. Então era bem legal. E outra, Eu joguei uma vez, pular elástico. Algumas pessoas pulam elástico ainda. Algumas crianças hoje. Mas algumas não. Caçador, que é aquela brincadeira que a professora de educação física às vezes faz, que é queimada. Sim. Na minha antiga escola, eu brincava bastante de caçador. Então, isso tudo são brincadeiras culturais que lá de antigamente as crianças já brincavam. Vamos para a última. Descreva as regras da brincadeira que você mais gostava. Maria Fernanda, você vai falar a brincadeira para a gente relembrar e falar as regras. Vamos lá. Tá. A brincadeira é bets. Derrubar com uma bolinha a casinha do adversário e protegê-la com um taco. E fazer 30 pontos, cruzando os tacos a cada tacada.
Isso! Vitor, fala o nome da brincadeira e as regras. Pular elástico. Cinzer o elástico nas pernas de duas amigas ou cadeiras. Depois pular entre as partes do elástico, cantando várias músicas. Quando acerta, muda de posição. Quando erra, normal. Isso, muito bem. Amanda, a sua, qual que é a brincadeira e a regra? Amarelinha. Desenhava a amarelinha no chão com um pedaço de giz. Com quadros enumerados, jogava uma pedrinha no primeiro número e pulava nas casas dos próximos números, sem pisar nos riscos e sem colocar o outro pé no chão. Tinha que catar a pedra e continuar até chegar na última casa. Voltava pulando e jogava a pedrinha no próximo número, até pisar no risco e ter que passar a vez para o colega. Ótimo, muito bem, isso mesmo. Gente, alguém mais fez bets? Eu. Então fala as tuas regras também, que a Maria Fernanda já falou. São 4 pessoas jogando esse jogo. Tem 2 times, né? Uma pessoa vai ficar atrás da pessoa que é do outro time, e a que é do nosso time, ele vai para trás da pessoa que é do nosso adversário. Isso. Daí, independente de qual pessoa seja, se seja do nosso time que está atrás ou do outro time que também esteja atrás, ele vai jogar a bola pelo chão e a pessoa que está na frente tem que defender a casinha com o taco. Ótimo, muito bem. Alguém mais fez pular elástico? Não? Não. Eu. Fez, Enzo. Então fala as regras suas. Pular elástico. O elástico precisa estar preso em 2 crianças ou em cadeiras. Começa no tornozelo, depois no joelho e no quadril. Cada vez que a criança acerta a sequência, o elástico sobe. Se a criança errar, passa a vez. Ótimo, muito bem. Ninguém fez amarelinha? Só a Amanda? Então fala a sua, Sayuri, que era jogar bola. Prof, é muito engraçado essas regras, porque, tipo, não tinha ninguém pra brincar com ela. Então, explica a primeira regra. Fazer gol. Não tinha ninguém ali. Era obrigação dela fazer gol, não tinha ninguém. Sozinha ela tinha que fazer, né? E se ela não fizesse sozinha? Aí não precisava ter essa regra, mas eu botei. Mas... Tá, não pode machucar a tia, que a tia sempre ficava observando ali, e quando machucava ela, a minha mãe morria, né? Não pode matar as plantas também, né? Que a minha avó brigava. Não quebrar o vidro, né? Também brigava. Não jogar bola na igreja, que senão acabava a brincadeira. Eita! Mas alguém fez jogar bola? Não. Tá, Otávio. Meu pai só jogava vídeo. A brincadeira é esconde-esconde do Otávio. Vai lá. Só conta até o menor escolhido, de olhos fechados, e os outros vão se esconder. E depois ele procura as pessoas, e quando acha, ele bate o nome da pessoa com 31, e se a pessoa chegar antes, grita seu nome 31. Isso. Mais alguém fez esconde-esconde? Eu. Então fala, Gabriel. Principalmente nas noites quentes de verão, em grupo de 4 ou 5 ou mais crianças, alguém fechava. Isto ficava contra alguma parede com os olhos fechados, enquanto os demais escondiam-se atrás de muros, árvores e etc. Após aguardar um tempo, contar até 100, por exemplo, a criança sai a procurar os demais, tentando não se afastar muito do lugar onde tinha fechado, que era o local de segurança. Para se salvar, a criança escondida precisava correr até o ponto de segurança e bater. Chegava lá e gritava: 1, 2, 3 para mim. E estava salva.
se encontrava alguém, a criança que havia fechado precisava correr até o ponto de segurança e gritar 1, 2, 3, nome da criança. O primeiro a ser encontrado e batido era o seguinte a ter que fechar, após todos serem localizados e reagruparem-se, recomeçando a brincadeira. Muito bem, legal. Gustavo? Não falei. Pra mim, falando com... Eu queria falar uma coisa da criança, ele falou que não podia quebrar vaso nem vidro, eu já escutei uma avó uma vez que quebrou um vaso. Tá, esconde. As pessoas escolhem quem conta, até 30 ou mais. Daí o jogador que escolheram procura os jogadores. E se ele achar, ele vai bater onde ele contou. E falar assim, 1, 2, 3, o nome do jogador. E quem puder bater, fala 1, 2, 3, o nome do jogador. Mas uma coisa que não pode é ficar no lugar em que você contou. Ótimo. Daniel já falou. Emanuele, qual que é a sua brincadeira? Caçador. Então fala as regras. Tem que ter 2 times. E tem que atirar bolas. E que for atingido, fica sentado até alguém do time conseguir matar da outra equipe. Ótimo, muito bem. Mais alguém fez caçador? Tá. Letícia, a sua? Eu fiz 2, mas eu só vou falar uma. Tá. O segurança da rua. Isso, todo mundo quer saber como é que é esse. Vai lá. Meu pai jogava bastante. Tinha que ter uma criança ali e no mínimo 2 ou mais crianças separadas. Uma de um lado da rua e a outra. Tinha uma pessoa que tinha que pegar. Só que os que passavam tinha que passar que nem um saci, pulando só de uma perna. E nesse de pulando só uma perna, quando o segurança pegava, tinha que pegar até o meio da rua e fazer ele colocar os 2 pés no chão. Se ele não pegasse, ele ainda teria que ficar tentando. Agora, se colocasse, ele virava o segurança. Ah, legal. Legal essa brincadeira. Essa aí eu nunca brinquei. Legal. Manuela. Qual que é a brincadeira, Manuela? Espera que tá difícil de colocar o microfone, né? Mas a brincadeira é peteca e a regra é... Qual que é a regra? Tô lendo aqui as regras. Ah, então leia para nós. Por causa que eu tô com vergonha. Ah, então tá bom. Todo mundo leu? Não precisa. Pois é, todo mundo Eu nem li, Manu. Eu nem li até agora. Triste. Ô, Manu, se você não lê, como você quer tirar essa vergonha de você? Ô, Gustavo, deixa ela tentar lá. Sei lá, só falei coisa que vem na minha mente. Tá, Leila, o seu jogo, o jogo do seu pai que era videogame, fala as regras. A regra era assim, bem chatinha. Tá, quem perdia dava a vez do outro jogador. Muito bonita e saudável brincadeira que meu pai jogava. Ai, Leila. Meu pai só jogava isso. Ai, meu Deus. Laura, a brincadeira... Beleza. Cozinhar. Ela pegava os tijolos, montava um fogão. Pegava um potinho, colocava macarrão dentro, fazia fogo em uma boca do fogão. Colocava o potinho com macarrão e cozinhava. Porque daí as outras brincadeiras não tem muita coisa. Subir em árvore. Você simplesmente sobe em uma árvore. Andar de bicicleta, você anda de bicicleta. Sim, e cuida para não cair, né? Bruno, também sou muito da... Você achou, Bruno, a atividade, Bruno?
Não? Então tem que achar, procurar e fazer para me mostrar. Certo? Perguntei para todo mundo? Acho que sim. Então tá. Então coloquem autocorreção. Hoje é dia 10/11, aí na folha mesmo, no caderno, que esta folha tem que estar colada no caderno. E vamos lá para a apostila agora. Passei atividade de casa na apostila também? Sim, a página é 184. 184. Vamos lá, então, ver. A página 184 já foi corrigida. Já foi corrigida, né? Era isso que eu acabei de verdade, então era da semana retrasada. Sim. Eu só passei esse ou eu passei a página 189 também? A 189, deixa eu ver. A 189 e a 187, gente, você já fez. A gente já fez? Já. Tá. Então, nós vamos lá para o próximo capítulo da apostila, que é a página 190, Patrimônios Nacionais. Oi, prof, eu voltei, minha internet caiu. Eu vi. Vamos lá, então. Patrimônios nacionais. Então, olhem só. Ali nessa imagem, deixa a prof apresentar tela. Então, olha lá. Ali naquela imagem, certo? Olhem só. Ali é um patrimônio nacional. Por que nacional? Porque ele pertence a uma cidade, a um estado, a uma região, e muitas pessoas vão visitar. Pessoas de todo o mundo. Então, ele é um patrimônio nacional. Olhe lá na imagem quantas pessoas tem lá. Eles têm que subir por toda a escadaria, que vai até o chão, é muito alto, para poderem visitar o Cristo Redentor. Esse Cristo Redentor, ele está localizado no Rio de Janeiro, certo? Lá no morro, pertinho do Morro do Pão de Açúcar, ó. Esse morro aqui na frente é o Morro do Pão de Açúcar, que eles chamam, que é outro monumento nacional e histórico. Certo? Então... Prof. Oi. Por que ele chama de Pão de Açúcar? Ele tem um nome de uma história do Rio de Janeiro, certo? A prof vai pegar essa história e mostrar para vocês o porquê que ele é Pão de Açúcar. Entendi. Certo? Tá. Porque assim, gente, muitas coisas, elas têm origem de antigamente, sabe? Porque aconteceram algumas coisas nessa época na história que ficaram, como é que eu falo para vocês? Ficaram marcados. Sério? Então, assim, ó, foram os portugueses que deram esse nome. Por quê? Porque parece com um sítio geológico, certo? Nesse sítio geológico, deixa eu explicar bem para vocês. Um sítio geológico, ele é assim. Tem o sítio geológico, certo? Aqui. Que aparece que é uma ilha, esse sítio geológico, e eles vão guardando madeiras, ferros, de todas as formas, eles vão guardando. E quando eles iam guardando, como eles iam empilhando,
eles faziam um morro das coisas que eles empilhavam, certo? E aí, quando eles empilhavam tudo isso, eles faziam construções de madeiras ou de ferro, eles armazenavam, eles guardavam pacotes de açúcar. Então, por isso que ele ficou com o nome de Pão de Açúcar, porque aqui parece uma ilha e aqui parecia a forma de um sítio geológico, onde eles guardavam açúcar, eles armazenavam. E açúcar também vai no pão. Então, eles colocaram Pão de Açúcar. Certo? Explicado isso? Uhum. Ótimo. Realmente, faz sentido. Sim, Eu claro gosto que de faz. histórias de morros. Vocês sabem o nome de um bairro que tem aqui em Curitiba? Eu moro bem pertinho desse bairro. É o bairro Bacaxeri. Vocês sabem a história do porquê esse nome Bacaxeri? Não, mas eu conheço a rua. Eu não conheço. Antigamente era só mato nos bairros, não tinham casas. Então, quando eles começaram a construir nesse bairro as casinhas, eles construíam casinhas de madeira e colocavam animais para pastar. E a primeira vaca que colocaram nesse bairro, o nome dela era Xeri. Era Xerri o nome dela. E aí, eles, como eram portugueses, eles não chamavam vaca de vaca, eles falavam baca. Né? Então, eles ficavam, chama Bacaxeri, chama Bacaxeri. E aí, a vaca Xerri ficou tão conhecida que eles colocaram o nome do bairro de Bacaxeri. Certo? Então, eles davam nomes aos bairros por coisas muito importantes. Tem outra história da cidade de Sorocaba. Era um japonês muito importante que veio para a cidade de Sorocaba. Cidade de Sorocaba não tinha nome ainda. E como esse chinês, ele era bem importante da China, ele estava viajando e ele começou a passar mal no meio dessa cidade. E aí, as pessoas que cuidavam desse homem chinês, que era bem importante, levaram ele para um hospitalzinho bem pequenininho que tinha nessa cidade. E aí, o chinês foi colocado numa maca e ficou recebendo soro. Só que esse chinês, ele falava um pouco de português e falava mais em chinês. E aí, por que a cidade de Sorocaba ficou com esse nome? Porque o chinês começou a ver o soro acabando e ele ficou desesperado porque ele tinha que ficar bom para ir embora e ele ficou desesperado e ele começou a gritar, Sorocaba, Sorocaba, Sorocaba. Ele estava falando do soro que estava acabando. E aí ele falava, Sorocaba, Sorocaba. E aí todo mundo achou muito engraçado a forma que ele falou e colocaram o nome da cidade de Sorocaba. Certo? Então, existem muitos nomes, muitas histórias em cima dos nomes das cidades, nomes de ruas, nomes de patrimônios nacionais, nomes de patrimônios culturais. Certo? Então, era muito... O Largo da Ordem tem nome, por que esse nome? Porque os portugueses vieram para cá e eles eram de cavalaria, eles eram guardas. E o guarda faz o quê? Coloca a ordem. Então, ficou o Largo da Ordem. Por quê? Porque lá era grande, era largo. Então, como a cavalaria ia lá, eles queriam a ordem. Então, ficou o Largo da Ordem. Certo? Ok? Posso continuar? Sim, pode. Ótimo. Legal essas histórias, né?
Achei engraçada a do Sorocaba. Do Sorocaba. Engraçada. Então, vamos lá. Sorocaba. Vou apresentar a tela, então, para a gente continuar aqui com a apostila. Então, vamos lá. Patrimônios nacionais. Patrimônio na história do nosso Brasil. Então, como a gente já sabe, o Brasil foi ocupado por portugueses a partir do ano de 1500, com o descobrimento do Brasil. Com o passar dos anos, os colonizadores que aqui viveram foram acumulando bens. Quer dizer, comprando casas, comprando fazendas, formando o patrimônio particular deles. Os portugueses também criaram comunidades unidas pelo catolicismo, como em Portugal. O catolicismo, o que é? Igreja Católica. Essas comunidades construíram capelas e igrejas, e muitas cidades surgiram ao redor desses edifícios. Quer dizer, muitas cidades foram construindo as casas em volta das capelas e das igrejas. Para os portugueses, no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da comunidade deles. Não era nosso, era deles as igrejas. Antes da chegada dos portugueses, havia os índios morando no Brasil. Depois foram trazidos muitos africanos na condição de escravizados. Será que esses grupos tinham algum patrimônio? O que vocês acham? Sim. Vocês acham que os índios, eles tinham algum patrimônio deles? Porque os portugueses vieram para cá, construíram casas, construíram igrejas e capelas e falaram que aquilo era patrimônio só dos portugueses. Não era nosso do Brasil. E aí, vocês acham que os índios e os escravos, eles tinham algum patrimônio naquela época? Tinham, acho que tinham. O que você acha que eles tinham, Dani? É porque eles acreditavam muito em deuses, né, na natureza, né? E talvez tenha alguma coisa no meio da selva que faça com que eles lembrem desses deuses, contem um pouco da história. Eu acho que é isso. Os índios, gente, a coisa mais sagrada para os índios era o pajé e as ervas da natureza. Por que o pajé era importante? Porque o pajé fazia cura nas pessoas através das ervas, certo? Eles tinham o deus dele, que era o deus Tupã. Os índios, eles acreditavam nesse deus Tupã, que na verdade, Deus é um só. Então, o mesmo Deus Tupã deles era o mesmo Deus nosso. Eles só mudavam o nome. Então, claro que eles tinham alguns patrimônios. Eles tinham o quê? A tribo deles, as ervas, o pajé, eles tinham. E os africanos? Eles tinham os escravos tinham a fé deles. No Deus deles, que eles chamavam o Deus deles de Oxalá. E eles tinham os santos deles, que eles chamavam de orixás. Certo? Então, eles também tinham os patrimônios deles. Era naquilo que eles acreditavam. Certo? Claro que os santos deles, os orixás, são os mesmos santos da Igreja Católica. São os mesmos, só mudam o nome. Então, gente, o que os portugueses fizeram? Tiraram tudo isso dos índios. Tiraram tudo isso dos africanos. Por quê? Porque eles queriam que todo mundo fosse católico, que todo mundo acreditasse na fé dos portugueses. Isso estava certo? Não. Claro que não. Não, claro que não. Claro que não. Então, durante muito tempo, os índios e os escravos deixaram de ter o patrimônio deles, perderam o patrimônio deles.
porque os portugueses tiraram. Certo? Vamos continuar. Entenderam até aí? Sim. Vamos continuar, então. Vamos lá. A ideia de patrimônio nacional não existia no Brasil antes de 1822. Então, até 1822, não tinha patrimônio, não existia. Nesse ano, o Brasil se tornou independente de Portugal, olha lá. Em 1822, o Brasil virou Brasil, não era mais de Portugal. Aos poucos, os habitantes do Brasil passaram a se interessar pelo desenvolvimento de uma identidade nacional. O Brasil tinha que ser reconhecido como Brasil. Então, ali, ó, na imagem, tem um pedacinho dela ali, é o monumento da independência do Brasil. Está às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado em 1922, como uma homenagem ao aniversário de 100 anos da independência do Brasil. Então, está ali em cima, ó, a imagem dos cavalos, certo? Da independência, isso mostra a independência do Brasil. Então, olha lá, ó, eles fizeram cheio de imagens, certo? Homenageando o Brasil pela independência do Brasil. Por isso que a independência do Brasil é feriado. Então, vamos lá. Tesouros egípcios em museus brasileiros. Então, ó, a gente tem a primeira estela de Sarri. Olha lá, gente. Tudo escrito de outra língua egípcia, ó. Isso foi em 1991 a 1668 a.C. Vamos ver antes de Cristo ainda. Nós temos a Estela de Raia. No Brasil, escrevemos utilizando o alfabeto. Os egípcios antigos escreviam usando hieróglifos. Suas palavras parecem desenhos para nós, mas são carregadas de sentido e formam textos como a nossa escrita. Essa estela traz orações e homenagens ao deus egípcio Osíris. Olha lá. Olha que diferença da nossa escrita. Já em 1049 a 1026 a.C., é o sarcófago de Hori. Durante o Egito Antigo, os sarcófagos eram onde pessoas importantes eram colocadas quando morriam, como um caixão fechado. Quanto mais rica a pessoa, mais bonito e decorado era o sarcófago. Esse sarcófago pertence ao sacerdote e escriba, que era o que escrevia as histórias reais, né? Hori, um dos funcionários mais importantes do faraó. Olha que bonito. 750 a.C., teve o caixão de Shah-Ahmad-Ensu. Além de bonito por fora, os sarcófagos eram muito confortáveis por dentro. Eles eram feitos desta forma, pois se acreditava que os mortos retornariam ao seu corpo. Este sarcófago pertence a Shah-Ahmad-Ensu, uma cantora bastante famosa no Egito Antigo. Ela foi sepultada com grandes honras em reconhecimento ao seu talento. Olha como já mudou a forma, ó, como aqui já tem outras cores. Ia mudando, ó. 332 a.C., caixão em formato de gato. Além dos humanos, alguns animais considerados sagrados também tinham cerimônias fúnebres. Eles também eram enterrados como pessoas. Quando gatos morriam, por exemplo, eles poderiam ser enterrados em caixões ou até mumificados, quer dizer, eles viravam múmias. 305 a 30 a.C., teve os modelos de esculturas, olha lá as esculturas. Durante o Egito Antigo, muitas estátuas e estatuetas eram produzidas. Muitas das
que sobreviveram até hoje são feitas de bronze. Elas representavam deuses, faraós ou figuras mitológicas. 299 depois de Cristo já. Olha como muda. Múmia feminina, dita Princesa Querima. Pelo jeito não tem imagem. Isso aqui já é uma múmia. Era comum que as pessoas mais ricas fossem mumificadas depois que elas morressem. A finalidade dessa prática era preservar o corpo das pessoas, para que elas pudessem retornar a eles. Esta múmia foi Querima, uma princesa da cidade de Tebas. Que pena, não tem foto. Já em 1826, como esses tesouros chegaram ao Brasil? A coleção pertencia antes à família real. Ela foi iniciada por Dom Pedro I, quando um navio que transportava os tesouros foi confiscado no Rio Prata, quer dizer, pararam ele. Os itens foram colocados em leilão e comprados pelo imperador. 2018. Ah, tá aqui, será não? Deixa eu ver. Não, essa dali não tem não. O Museu Nacional no Rio de Janeiro. A maior parte desses itens estava no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Infelizmente, ocorreu um incêndio no museu no ano de 2018, que destruiu quase tudo que tinha. Alguns tesouros foram salvos, mas ainda passam por restauração. Em 2019, o Museu Rosa Cruz em Curitiba. Olha, gente, esse museu é bem pertinho da minha casa. Eu já fui nele. Aham. Já fui também. Já fui também. Então, há ainda outros museus com tesouros egípcios no Brasil. É o caso do Museu Rosa Cruz em Curitiba, Paraná. Lá existem algumas peças autênticas, quer dizer, verdadeiras, trazidas para o Brasil. Mas também muitas réplicas, quer dizer, muitas cópias de peças expostas em vários museus pelo mundo. Então, esse museu fica ali pertinho da minha casa. Pertinho Lá do fora parque, também tem. pertinho do parque. Também fica perto de mim. Também fica perto de mim. Vamos lá. Próxima página. 192. Coleções imperiais. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram os imperadores do Brasil após a independência. Eles adoravam objetos antigos e colecionavam raridades do Egito, da Grécia e de Roma, seguindo a moda entre os europeus mais ricos da época. Durante o Império, muitas relíquias foram trazidas para o Brasil, como moedas gregas e múmias egípcias. A cultura da antiguidade era muito valorizada pelos imperadores e pelas elites, quer dizer, pelas pessoas ricas. A coleção egípcia dos imperadores se tornou parte do patrimônio público brasileiro depois do fim do governo imperial em 1889. Essa coleção estava guardada desde então no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Infelizmente, devido ao incêndio que atingiu os prédios do museu em setembro de 2018, muitas dessas peças raras se perderam, foram destruídas. Então aqui, ó, gente, é um quadro, certo? Sim. Ela pertencia a uma coleção do imperador que ele doou para a Biblioteca Nacional. Retrata a viagem dele para o Egito, ó. Então aqui é uma imagem que mostra ele indo para o Egito. Esta imagem foi perdida no incêndio do museu. Não existe mais. Olha para a gente saber mais. Por muito tempo, o Egito teve seus tesouros antigos roubados. E daí eles roubavam e vendiam pelo mundo. Atualmente, o comércio internacional de antiguidades é proibido. E existem leis para controlar essa prática. Os governos do Egito pedem constantemente que as peças egípcias antigas, que estão em vários outros museus do mundo, sejam devolvidas ao país, pois foram roubadas. Porém,
muitos consideram que esses tesouros já são parte do patrimônio dos países onde eles estão. Então, eles não vão devolver, gente. Certo? Olha só como é que era as pinturas antigas dos egípcios. Olha lá, com animais, os gatos sempre próximos a eles. Esse cachorro, olha o cachorro. Sim, esse aqui são cachorros, aqui é gato. Aqui, ó, esse aqui é o olho de Órion, aquele que tudo vê. Então, eles acreditavam muito no olho de Órion, como se fosse um deus, certo? Então, ó, eles desenhavam esses homens com cabeças de animais, por quê? Porque eles eram soldados. Então, eles falavam que os soldados eram guerreiros. Então, eles tinham que ter cabeça de lobo, cabeça de gavião, certo? Esses aqui eram os líderes, por isso que eles colocavam essas cabeças. Certo? Então, vamos lá para perguntas. Vamos fazer juntos, lá na página 193. Por que você acha que os imperadores do Brasil e as elites se interessavam tantos pelo Egito Antigo? Porque tinha muitos tesouros. Sim, porque eles tinham muitos tesouros e muito interesse, certo? Então, nós vamos colocar lá. Respondam lá. Porque havia muitos tesouros e muitos interesses nesses tesouros. Aí. É essa a resposta. Tinha muitos tesouros e eles queriam ter esses tesouros. Então, eles tinham muitos interesses em trazer esses tesouros para cá. Posso ir para outra? Não. A 2. Você acha que as relíquias egípcias espalhadas ao redor do mundo, elas devem ser devolvidas ao Egito? O que você acha? Porque a propriedade é deles. Sim, É deles, tesouro. eu também acho. Alguém acha que não tem que ser devolvida? Ou todo mundo acha que sim? Tem que. Eu acho que sim, porque as coisas são deles, na verdade. Então vamos colocar. Tem que devolver. Tem que devolver. Senão vai ser roubo. Sim, porque pertencem à cultura e ao país deles. Eu também acho que tem que ser devolvida. Ô, prof. Contam a história deles. Oi. Mas se fosse devolvidas, não iria ter os museus dos outros países egípcios com as coisas egípcias. Sim, não iria ter, mas daí eles iriam negociar, entendeu? Como foi roubada, eles perderam essa cultura, essa história. Então, se eles devolvessem ao país deles, eles poderiam talvez comprar deles também. Pode ser. Entendeu? Eles poderiam, ia ser o quê? Uma atitude correta, devolver, mas eles iriam conseguir amizades e talvez algumas doações também. Prof. Oi. Mas o museu pode continuar tendo só réplicas? Sim, podem continuar tendo réplicas, claro, só que as réplicas são falsas, não valem tanto dinheiro como a original. Sim, mas são bem parecidas. Sim, são muito parecidas, são cópias. Cópias perfeitas. Pronto? Já façam o certinho, tá? Pronto, professora? Pronto.
Pronto, ótimo. Vamos lá para outra, então. Criação do patrimônio nacional. Como que esses patrimônios foram criados? Como será? A gente nunca sabe por que o patrimônio nacional foi criado. Então, vamos ver isso agora. Você pode colocar só um pouquinho ali para cima? Então, assim... Prof, eu já volto, só vou pegar minha água. Tá. Após a proclamação da República, em 1889, aumentou o interesse na construção da identidade cultural brasileira. Sim, gente! O Brasil proclamou a independência. O Brasil não era mais do Portugal. Então, o Brasil precisava o quê? Ter uma identidade cultural. Alguma coisa que contasse a história do Brasil. Que o Brasil ficasse conhecido. Então, o que eles fizeram? Durante o governo de Getúlio Vargas, houve a preocupação com a memória e a história do Brasil. Um dos objetivos de Vargas era fortalecer, era deixar forte a identidade nacional. Assim, no ano de 1937, foi fundado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISPAM. Esse órgão do governo tinha como função pesquisar e definir quais obras de artes e construções faziam parte do patrimônio nacional. Na época do ISPAM, não existia preocupação com o patrimônio imaterial. Por exemplo, é um símbolo. Isso é tanto para mim aquilo que eu não posso pegar. Certo? Eles se preocupavam somente com o material. Só. Atualmente, o ISPAM se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora ele é o IPAM. Ele continua responsável pelo tombamento dos bens culturais. Tombar significa fazer o tombo, ou seja, registrar algo em um arquivo público. Não é tombar, derrubar e destruir, tá, gente? É ir lá e dizer, esta casa agora é um patrimônio nacional. Ela é um arquivo público. Pronto, fiz o tombamento. Certo? Quando um bem é tombado, ele não pode ser destruído, estragado ou alterado ou modificado, pois ele é considerado um tesouro público. Então, lá na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi um dos primeiros bens considerados patrimônio nacional pelo governo, devido à grande importância histórica. Então, todas essas casas aqui, ó, são patrimônios nacionais. Elas foram tombadas. Quer dizer, não pode estragar, não pode destruir e não pode mudar. Tem que ficar assim para sempre. Certo? Até aí todo mundo entendeu? Sim. Então vocês vão marcar aqui, ó. Aqui, pega lá um marca-texto e marca até o ISPAM. Até o ISPAM não, até o final, aqui até o nacional. Aqui até o nacional. Marca lá. Depois que marcar aqui, vão marcar o último parágrafo inteiro. Pronto? Sim. Tá. Yes. Então, olha só. Na página 33 do nosso material de apoio, certo? Tem lá dizendo assim, ó. Os funcionários que trabalhavam no ISPAM precisavam escolher quais monumentos seriam preservados e decidiram dar maior atenção às obras arquitetônicas e artísticas do período colonial.
Você pode encontrar algum desses bens patrimoniais na página 33 do material de apoio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar as imagens, certo? E aí vocês vão... Aqui é para colocar numa folha sulfite, mas não. Nós vamos colocar no caderno, certo? A gente vai fazer como se fosse um álbum. Não se esqueça de escrever um comentário para cada um dos monumentos, indicando por que você acredita que ele seja importante para a história do Brasil. Então, eu já vou explicar isso, que nós já vamos fazer isso. Vamos só terminar aqui essa outra parte aqui. Certo, gente? Na página 194. Sítios arqueológicos são locais onde é possível encontrar vestígios muito antigos de seres humanos, plantas ou animais. Por meio desses vestígios, é possível estudar como se pareciam, o que comiam e onde viviam. No entanto, esses vestígios são muito frágeis. Por isso, apenas profissionais especializados trabalham em sítios arqueológicos. No Brasil, existem mais de 20 mil sítios arqueológicos. Todos eles são protegidos pela Lei número 3.924, de 26 de julho de 1961, na qual se lê: artigo 1º. Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles estão ficam sob a guarda e proteção do poder público, de acordo com o que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal. Então, gente, não se pode mexer, não se pode doar, não se pode mandar para outro lugar. Não pode. Isso é nosso, é do Brasil, certo? Então, isso significa que no Brasil é necessário solicitar uma autorização do governo para pesquisar nesses locais. Alguns deles são abertos para visitação e é possível ver os fósseis de animais que viveram há milhares de anos. Existem no Brasil também alguns sítios arqueológicos tombados. Isso quer dizer que é expressamente proibido explorar esses locais. Então, vamos lá, marquem aqui também. E vamos lá, tarefa de casa, página 195. Vamos lá, para casa. Ô, prof. Oi. Escuta, mas o que é para fazer quando a gente pega o material de apoio na página 33? Eu vou explicar já já. Ah, tá. É que eu tinha escutado você falar, daí eu pensei, eu não entendi muito bem. Tá. Gente, aqui na seção do para casa, aqui tem um quadro, ó, tá? Nos quadros estão aqui, ó, também, estão o nome de 5 sítios arqueológicos tombados no Brasil. Quer dizer, é extremamente proibido explorar nesses locais que são tombados. Vocês vão escolher um desses aqui e vão pesquisar onde ele está localizado. Aí vocês vão escrever aqui o nome deles. Aí vocês vão pesquisar e vão ver que vestígios arqueológicos são encontrados nesse sítio que vocês escolheram. Então, vocês vão escrever e depois vocês podem ou colar imagens ou desenhar. Certo? Porque quando eu for pesquisar, vou pesquisar lá o Sambaqui da Barra do Rio Itapitangui. Vou colocar lá o nome, vou pesquisar que vestígios que tem lá. Será que são fósseis de animais? Será que são fósseis de plantas? O que tem? Vou escrever. Aí aqui no final, como eu vou pesquisar no Google, vai aparecer imagens no Google. Quem quiser imprimir a imagem, pode imprimir. Quem quiser desenhar, podem desenhar. Certo?
Certo? Prof, eu posso imprimir em preto e branco? Pode também. Tá? Então, nós temos essa atividade de casa e nós temos a atividade de casa lá da página da ficha de atividade. Peguem lá o bloco de ficha de atividade. A página 115 e 116. Vamos lá. Peguem lá. Qual ficha de atividade mesmo? Do bloco 4? De história, página 115 e 116. Já marquem lá na ficha de atividade. Ô, Bruxo. Oi. Ô, prof. Oi. Prof. Oi. Isso, essa daí, Leila. Muito bem. Prof, o que é para fazer? Bruno, Deixa aí. a prof passou... a prof passou lição de casa na ficha de atividade de história. Página 115 e 116. Tá. E o que é esse desenho aí? Oi? O que é esse desenho aí? Que desenho? No quadro? Ah, não, esse foi do comecinho da aula que eu estava explicando sobre o pão de açúcar. Ah, tá. Tá? Então, assim, gente, o que nós vamos fazer agora? Então, nós, lembrando, nós temos 2 tarefas de casa de história. A página 195 da apostila. Já marcaram lá para casa? Sim. E a ficha de atividade 115 e 116. O que nós vamos fazer com o nosso material de apoio? Olhe lá. Nós vamos fazer agora. Então, vamos pegar o material de apoio lá na página 33. Peguem lá. Isso. Alguém tá escutando o jogo da Among Us? Tô. O Bruno Alguém deve estar jogando. Só porque vocês escutam uma coisa não significa que eu tô jogando. Mas significa que eu tô jogando. Mas ninguém disse que é você. Ô, gente. Falaram. Alguém sabe quem é? Não. Então, não fiquem falando se vocês não sabem. Certo? Vamos parar com isso. Mas eu acho que foi o Bruno, por causa que quando... Ô, Gustavo, o que eu acabei de falar? Sem achismo, eu acho. Você não está vendo. Você não sabe. Então, a gente não pode ficar falando assim dos outros. Vamos lá. Vocês vão utilizar agora a página do material de apoio. Pode arrancar a folha. Vocês vão recortar, vocês vão recortar lá no tracinho, certo? E vão colar. Então, assim, eu vou recortar uma. Colei no meu caderno uma. Quando eu colei no meu caderno, eu vou ler o que está escrito ali. Está escrito ali o que é, certo? O que vocês vão fazer? Quando vocês colarem, colhem assim, o caderno está aqui, presta atenção. O caderno está aqui. Vocês vão colar a figura aqui. Vão deixar esse espaço aqui, porque vocês vão ter que escrever. O que vocês vão escrever do lado? Por que vocês acreditam que ele seja importante? Por exemplo, eu acredito que a capela maior na igreja do Mosteiro de São Bento, certo? É importante porque tem muitas esculturas, porque conta a história da cidade. É isso que vocês vão escrever, certo? Por que vocês acham importante esse monumento? Certo? Prof, essa página 23 a gente vai fazer agora? Agora. Pode recortar
e pode começar. Vamos lá. Vocês têm 15 minutos para recortar e colar no caderno para sair para o intervalo. Liga o microfone. Precisa de cabeçalho. Coloca o cabeçalho. Profinha. Oi. Eu vou reiniciar o PC, para mim minha câmera tá ligada, mas aqui a câmera tá ligada e eu recarreguei a página e continua do mesmo jeito. Eu também tô lotadinha aqui. Eu vou reiniciar bem rapidinho, tá? Tá. Eu já volto, bem rápido. Vamos lá, cabeçalho. Tem que ter no caderno. Daniel, desliga o microfone. Opa. Coloca lá o cabeçalho. Olha o título. Pula uma linha. Patrimônios nacionais. Esse é o título. E aí começa a colar as figuras. Ô, prof. Oi. Tem, tipo, uma ordem para colar as imagens ou não? Não. Tá, obrigada. Nada. Prof, Oi. eu não tô conseguindo destacar porque eu fui aprender uma de trás. Como é que é? Não entendi. A folha, pra aprender uma de trás. Ela aprendeu na de trás? Sim, aqui, ó. Ah. Não consegue tirar? Dá uma forçadinha que ela sai, Vitor. Tá. Conseguiu? Ok. Prof, Oi. a gente já corta, cola e escreve já ou só... Exatamente, exatamente.
Ô, Manuela, eu quero a imagem. Isso, eu quero ver você fazendo. Ô, prof, Oi. é que agora que eu acabei de entrar, depois a gente coloca isso aqui e tem que escrever alguma coisa embaixo deles, tirando o cabeçalho do Patrimônio Nacional? Você vai começar a colar as gravuras. E aí você vai escrever o porquê você acha que ele é um patrimônio nacional. Por quê? Então algumas não é para colocar? É para colocar todas. Tá bom. Prof, tá ficando certo assim, ó? Isso, Lê, assim mesmo. Daí escreve do ladinho por que você acha, tá bom? Eu tô começando a escrever agora. Isso. Prof, Oi. aqui tá falando aqui da Palácio do Arcebispado, né? Daí eu queria saber uma coisa. Quando os... não lembro quem que era, mas os negros, quando eles começaram a ser escravizados, essas pessoas que escravizaram os negros, elas não chegaram pela Bahia? Chegaram pela Bahia. Ah, tá, obrigado. Só isso que eu queria saber. Leila, já fez, Leila? Ixi, a Leila bugou.
A Leila está bugadinha. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Era só para saber, né? Porque a Leila, pelo jeito, bugou. Sim. Travou, né? Travou. Ela já vai sair da reunião e voltar. Quando acontece comigo, eu sempre saio da reunião e volto. Deve ser a internet dela. Pois é. Pode ser que sim, pode ser que não. É um mistério. Eu vou colocar aqui o que eu acho, não tenho certeza se pode, né? Tá. Quem terminou, se alguém já terminou, pode me mostrar. Aí eu tô sem ideias. Ô, prof. Eu também, Gustavo, quando eu comecei, eu também tava com ideias. Prof, é pra fazer todas as imagens? Sim. Nossa, então isso vai demorar. Aí volta só mais um, eu tô sem ideia. Alguém já acabou? Então vamos fazer o seguinte. Quem não terminou ainda, vai terminar depois e amanhã eu vou querer ver. Amanhã eu vou querer ver. Prof. Oi. Então, eu não entendi muito bem. O que tem que escrever embaixo? Que tinha lagado um pouco, tinha bugado. Ah, tá. Não, você vai escrever do ladinho, tá? O porquê que você acha que essa imagem é um patrimônio nacional. Por que você acha? Tá? Entenderam, gente? Então, quem não conseguiu terminar, amanhã eu vou querer ver. Certo? Certo? Então, agora nós temos que sair para o intervalo.
tá? Então, às 3h30, sem atraso. Gente, tem gente se atrasando. É 3h30. 3h30 todos aí. Então, podem tirar a câmera. Acabei de terminar, prof. Tá. O áudio e vamos para o intervalo. Eu cliquei o link do Meet lá no mesmo lugar de sempre.